Olá, como estão, Michele? Todo mundo, bem-vindos. Obrigada, gente. Nós vamos começar nosso encontro de hoje, né? Eu vou ter que chamar meu filho para saber como que se conecta daqui a pouco, né? Mais um encontro do Evangelho esta noite. O nosso tema será perdas de pessoas amadas, não é? E vamos buscar consolo no Evangelho, né? Porque estamos vivendo um momento bem complicado de pandemia, muitos falecimentos, muita dor para todos, né? E a gente tem que arranjar estrutura para vivenciar essas provas, né? E nada melhor que o Evangelho para nos auxiliar nesse momento, não é? Então, eu agradeço todos vocês aqui. Muito obrigada. Que Deus nos ajude, não é? Então eu vou desabilitar aqui o comentário, eu espero que eu consiga fazer isso direito. Aí, desabilitei o comentário, eu agradeço a todos. Meu nome é Rosa Maria, sou palestrante espírita há alguns anos, na verdade sou uma aprendiz, sou aluna, estamos aqui buscando melhorar a compreensão, lutar, né? Para a gente evoluir um tanto mais, né? Eu vou habilitar de novo para perguntar, vocês estão me ouvindo bem? Está visualizando bem? Sim? Ah, que bom! Fico feliz. Então, nós vamos seguindo. Eu vou desativar os comentários, tá bem? Antes de mais nada, para a nossa reunião, vamos elevando o pensamento a Deus Pai. Senhor, se conosco nesta noite, neste encontro. Pai, estamos reunidos para estudar o Evangelho e encontrar consolações para as atribulações da vida. Senhor, sem o seu amparo, sem o seu apoio, não conseguiremos. Assim sendo, humildemente te peço, Pai, sustente-nos no encontro desta noite, que nós possamos sair revigorados, orientados, preparados para todas as provas que tivermos que atravessar. Se não conseguirmos, Pai, que Jesus ampare-nos neste momento, fortalecendo os nossos ombros, para que carreguemos nossas cruzes, sem queixas, mas com bom ânimo. Suplicamos a todos os espíritos amigos, os benfeitores da fraterna, os anjos de luz do Pai, que iluminem as nossas casas, as nossas vidas. Orienta-nos, Senhor, no melhor caminho, nas melhores escolhas. Que assim seja, graças a Deus. A respeito do desencarne, Sêneca coloca, temos aqui uma frase fantástica dele, né? Olhemos para os mortos como para os ausentes. Pensando assim, não nos enganaremos. Cipião já afirma, a morte não é mais do que o regresso à verdadeira vida. E Alberto Veiga coloca que nada perece e nada morre, a não ser o revestimento, a forma, o invólucro carnal, em que o espírito encarcerado se debate, luta, sofre, aperfeiçoa-se. Morre a forma, essa carcaça, mas rebrilha a alma, esse gnomo de luz,
E o que é essa existência do corpo? Um sopro perante a existência da alma, a eternidade. Mortos andamos nós, os vivos, mortos na vida, para ressurgir vivos na morte. Não é maravilhoso? A consciência de que nós não morremos, nós voltamos para a casa do Pai, nós voltamos para o plano espiritual, onde efetivamente é a nossa verdadeira vida. Estamos aqui de passagem, viemos para aprender, para lutar, para vivenciar algumas provas, para progredir. É a única lei que não muda em absoluto. Não há exceção. Não deveríamos nos desesperar tanto assim quando algum amado, alguma pessoa bem próxima, desencarna. Só que não é como ocorre, né? A gente sofre bastante. E por que esse sofrimento tão grande? Porque a separação ela é real. Nós estamos vivendo momentaneamente em situações diferenciadas. Estamos todos vivos, ora no plano espiritual, ora no plano carnal. Mas quando ocorre o desenlace, nós voltamos para o plano espiritual. Então perdemos aquela convivência que tínhamos com a pessoa anteriormente. E isso não é fácil de vivenciar, nem para nós, nem para quem vai. Então vejamos o que fala o Evangelho a esse respeito, principalmente quando a separação ocorre de um jovem, de uma criança, né? Vamos lá, o Evangelho coloca: quando a desencarnação ceifa das nossas famílias, levando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais afirmar: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grandes esperanças e conserva os que já viveram longos anos, repletos de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que para quase nada servem. Pois fere o coração de uma mãe, arrebatando a inocente criatura, que era toda a sua alegria. Homens, é neste ponto que vos deveis elevar acima das coisas mundanas, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais existir o mal. A sábia providência onde pensais divisar mera fatalidade do destino, porque haveis de avaliar a justiça divina pelo padrão da vossa. Podeis pensar que o Senhor dos mundos, por inconcebível vontade, queira vos impor sofrimentos inenarráveis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que suceda, tudo tem a sua razão de ser. Se percrustasseis melhor todas as dores que vos atormentam, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos mesquinhos interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o derradeiro plano. Segue o Evangelho. Crede-me, a desencarnação é preferível numa encarnação de 20 anos a esses desregramentos lastimáveis que assolam famílias respeitáveis, amarguram corações de mães e fazem que os cabelos dos pais embranqueçam prematuramente. De modo frequente, a desencarnação prematura é um grande benefício que Deus faculta àquele que se vai, e assim se preserva das agruras da vida ou das seduções que lhe acarretassem o seu próprio desvio. O que desencarna na flor da idade não é vítima da fatalidade. Deus julga que não lhe convém permanecer por mais tempo na terra. Vamos dando uma paradinha aqui no Evangelho, vamos refletir. Efetivamente, quando nós sofremos a separação de um ente muito querido, um filho ainda criança, ou na adolescência, na juventude, aí com 30 anos, jovem, e nós ficamos nos perguntando por quê? Ora, o Pai, sendo amor e bondade, jamais faria qualquer coisa que não fosse para o bem
de todo o grupo, do desencarnante e de nós outros, que ficamos, que permanecemos aqui ainda. Ora, eu compreendo isso, mas mesmo assim a dor me assola. Totalmente compreensível. Não é simples separarmos-nos das pessoas que nós gostamos. Claro que traz sofrimento, óbvio. Todos nós sentimos muito. Então, se surpreender chorando... eu vou mexer aqui no celular um pouquinho, isso aqui está muito baixo. Eu vou segurar, né? Se surpreender chorando, totalmente natural, chore. Chore bastante. Hoje, conversando com meu primo, o meu primo Heitor de Marília, ele disse que a saudade é o amor que fica. E ele está certo. Nós temos saudade de quem amamos. É o amor que fica. Naturalmente, se nos vemos apartados das pessoas que gostamos, independente da idade, é que estávamos focando aqui, segundo o Evangelho, em tenra idade, que é onde parece que constrange mais, a dor fica acerba. O que fazer nesse momento? Por que Deus Pai levou essa pessoa, ainda tão nova, com a vida inteira pela frente, com tantos planos, com tantas coisas que podia fazer, trabalho, estudo, enriquecer talvez, materialmente falando? É um equívoco que nós cometemos aí. Partindo da razão, que a vida verdadeira é a vida espiritual, pensar que o que deixamos aqui de material seja mais importante do que encontraremos no plano espiritual é entender que Deus errou, que houve uma falha. Sendo Deus bondade, justiça, sapiência, aonde estaria essa falha? Então o espírito no plano espiritual não vai se desenvolver, não vai aprender, não vai evoluir? A criança não vai crescer? Vai crescer. Alguns crescem mais rapidamente, outros demoram-se mais, mas continuarão seus estudos, seu trabalho, como todos nós, adultos, jovens. Há muito mais para oferecer no mundo espiritual do que no mundo material, conquanto o material seja extremamente importante para que nós possamos vivenciar a nossa paciência, o nosso teste. Imagina assim, se em outra encarnação abusamos do álcool, por exemplo. Aí saramos, deixamos, ficamos abstêmios e aí temos nova reencarnação. Como saber se estamos de fato curados? Só se formos colocados frente a frente com a possibilidade de usar do álcool e não usarmos. Quando nós entendermos que mesmo diante do objeto de desejo, de tentação, não sucumbimos. Isto serve para qualquer coisa. Para apegos a bens, a pessoas, a livros, a objetos. Mas os pais sofrem tanto. Então vejamos, na psicografia de Chico Xavier, ele ficou 60 anos acalmando o coração de pais e mães que viram seus filhos irem embora antes deles. E muitas vezes a gente fala, puxa, mas está errado, eu que tinha que ter ido primeiro. Não é a idade cronológica que mede isso, é a necessidade de evolução de cada espírito, é que vai dosar isso. Muitas vezes numa família endurecida, muito apegado a bens materiais, encarna ali um espírito amigo, de priscas eras. E esse espírito é uma criança deliciosa, amorável, inteligente, simpático, envolve, a família toda gosta muito. E eis que, de repente, essa criança desencarna. A família se vê com a necessidade de aprender recursos que antes não se interessava. Aprender sobre a vida espiritual, sobre a continuidade, olhar o quanto vale um carro novo, uma casa chique, imponente, ou a pessoa que está do seu lado.
Muitas vezes, algumas pessoas têm que passar por essa situação para aprender a avaliar, a valorizar o que realmente importa. Não estou falando aqui que ter bens materiais seja ruim. Não, não é ruim. Faz parte da experiência de cada um. Todos nós vivenciamos todos os tipos de situações, seja na etnia, na cor da pele, no status, no padrão financeiro, para que nós nos desenvolvamos em cada uma. Vamos dar uma pequena pausa e vamos dar um passeio de 2000 anos. Quando o filho pródigo sai, e ele sai da casa do pai. Vocês lembram, né, da parábola? Ele sai da casa do pai, vai para terras estranhas e goza a vida. Até um ponto que ele já não tinha mais nada de material para sobreviver. E ele foi então trabalhar na fazenda, nas terras de um outro senhor, onde ele era bem maltratado lá. Faltava tudo, faltava o alimento, faltava o básico. Faltava a companhia paterna. E só lá, comendo alfarrobas, que é um fruto que se dá a porcos, é que ele percebeu que dentro da casa do pai dele, ele estava muito melhor como empregado das terras do pai dele, como um servo, do que ele estava naquela terra. Só aí que ele enxergou que ele tinha tudo isso na casa do pai. E ele volta para a casa do pai, achando que o pai não ia recebê-lo, ou quando muito receberia como um trabalhador das terras do pai, não como filho. E eis que esse filho é recebido de braços abertos pelo pai. Jesus não podia ser mais feliz nessa parábola. É assim que Deus nos recebe. Quando nós gastamos as nossas potencialidades, os nossos recursos, seja no que seja, Ele nos recebe de volta para a casa dele, que é o mundo espiritual. E recebe de braços abertos. Independente do que nós tenhamos feito. É melhor que nós tenhamos andado legal, né? Para o nosso próprio bem, para o nosso próprio progresso. Mas caso nós não tenhamos conseguido, tenhamos falhado, Ele nos receberá e dará nova oportunidade. Porque importa que nós evoluamos. E quem ama sempre dá oportunidade. Sempre. Quantas vezes forem necessárias. Vamos dar um pulinho numa parábola mais antiga ainda, 4.000 anos. A parábola de Adão e Eva. Quando Adão e Eva falham, e jogam a culpa um para o outro, inclusive para Deus, e para a serpente, que simbolizava tudo aquilo que é rasteiro, que está fora. Eles não tinham se apercebido que eles tomaram a decisão que tomaram em usufruir de algo que não lhes pertencia. A maçã é apenas um exemplo, não é o fruto exatamente. É um símbolo. A maçã pode ser o celular do outro, ou nós não temos visto muitas pessoas serem assaltadas e mortas porque querem o celular. Então, a maçã representa tudo aquilo que você deseja, que não lhe convém naquele momento, mas mesmo assim você quer. E nós lembramos de Paulo aí rapidamente, que tudo te é lícito, mas nem tudo te convém. Aí Adão e Eva tomaram uma atitude equivocada e ficaram com algo que não era devido. Deus Pai se aproxima deles e os orienta. Ele não condena, ele não castiga. Ao contrário, ele explica. Ele mais uma vez os lembra que eles tinham a possibilidade do sim e do não. Eles já eram senhores do seu livre-arbítrio. Eles podiam ter concordado com a ideia de ficar com algo que não lhes pertencia. Mas não, preferiu um jogar para o outro, jogar para a serpente e culpar o Deus por isso, né? Aí eu me lembro do Juca Chaves fazendo uma brincadeira aí. Ele fala que se Adão e Eva fossem chineses, teriam comido a cobra, não a maçã. Aí estaríamos todos no paraíso. É interessante esse pensamento, mas é aquilo que você... Eu nunca tinha pensado sobre isso. Eu ouvi o Juca falando isso, Juca Chaves. Mas vamos lá. Nós pegamos algo que não era nosso. E Deus Pai veio nos dar a oportunidade. Ele recebeu
Adão e Eva com nova oportunidade, porque é assim é que o pai e a mãe são. Por isso ele afirma na sequência dessa parábola: parirás teu filho com dor. É a dor de educar, não é só a dor do parto. Há filhos inconsequentes com 40, com 50 anos. Não é assim? Mas o que eu faço agora da minha vida? Se neste momento eu estou apartada de quem eu gosto, de quem eu amo. Porque eu perdi meu pai, eu perdi minha mãe, eu perdi meu irmão. Eu perdi o meu melhor amigo. Nós não perdemos, em absoluto. Nós estamos estagiando em momentos diferentes da existência, mas todo mundo vivo. Vejamos na psicografia de Chico Xavier, quando um menino de 3 anos, acho que eu deixei aqui, muito bem, foi o Tetel, né, o apelido do menino. Ele psicografa com o Chico com a ajuda da avó dele, porque ele ainda não era alfabetizado, estava se alfabetizando no mundo espiritual. E ele escreve para os pais: querido papai Aguinaldo e querida mamãe Célia, com vovó Lia, sou eu, Tetel. Estou com meu avô, Lico, e com a minha tia Gilda, que era uma tia-avó do pai dele, que já tinha desencarnado muitos anos antes, ainda quando o pai dele tinha só 4 anos. Vovô me auxilia a escrever, porque estou aprendendo. Olha o que ele afirma: estou aprendendo. Estou vendo a tia Lé, que era uma amiga da família que estava com eles na Casa da Prece, junto com o Chico. Olha o que essa criança, que desencarna com 3 anos, diz na psicografia: eu estou vivo e vou crescer. Estou aprendendo a escrever só para dizer ao seu carinho e o carinho da mamãe que não morri. E é isso. Resumidamente, ele não morreu e ele estava aprendendo novamente. Iria crescer. Quando nós pegamos o livro Entre o Céu e a Terra, de Chico Xavier, psicografia do Chico, digo, né? Com André Luiz, ele coloca a situação do menino, que ele encarna e desencarna várias vezes. E ele estava com uma infecção séria e iria desencarnar. Né? Então, vamos lá. O que é? O pai dele era o Amaro. O pai estava transtornado nos últimos momentos do filho. E ele, então, se junta em oração. Pega o corpinho do filho. O filho já estava envolvido com a protetora espiritual que havia sido esposa na encarnação anterior, do Amaro pai, que naquele momento estava passando pelo desenlace do filho. Ele estava, é claro, desacursoado. É o livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, psicografia do Chico. Então o Amaro faz assim. Ele entra em oração, ele pega um crucifixo e coloca na cabeceira do menino e, olhando bem para Cristo, ele conversa com Jesus. Num gesto comovente, ele fala: Divino Jesus, compadece-te de nossas fraquezas. Tenho meu espírito frágil para lidar com a morte. Dá-nos força e compreensão. Nossos filhos te pertencem, mas como nos dói restituí-los, quando a tua vontade nos reclama de volta. O pranto embargava-lhe a voz, mas o pai sofredor, demonstrando a sua imperiosa necessidade de oração, prossegue. Se é de teu desígnio que o nosso filhinho parta, Senhor, recebe-o em teus braços de amor e luz. Concede-nos, porém, a precisa coragem para suportar valorosamente a nossa cruz de saudade e dor. Dá-nos resignação, fé, esperança. Auxilia-nos a entender-te os propósitos e que a tua vontade se cumpra hoje e sempre. Ele entrega
toda a dor, eu não tenho como não emocionar além dessa oração. Ele entrega toda a dor dele nas mãos de Jesus. E é isso que nós devemos fazer quando acontece conosco. Quando o nosso amado vai embora. Quando as pessoas mais caras ao nosso coração retornam à pátria espiritual. Ora, se Deus definiu assim, é porque era o melhor momento para que esse desenlace acontecesse. É preferível que um filho retorne à pátria espiritual antes dele cometer delitos graves. Ou, por outra, se ele já completou as provas que devia, venceu seu espaço de tempo aqui, para que ele vai continuar preso no corpo material se ele deve voltar? Se todos devemos voltar. Quando nós entendemos que a vida verdadeira é a vida espiritual e que estamos aqui só de passagem, essa dor diminui. O que não diminui é a saudade. Mas a saudade, a gente conversa com essa pessoa. Nós sonhamos com ela, nós nos encontramos, nós temos a fortuna de ter uma carta psicografada, não só por Chico Xavier, mas por outros médiuns que estão aqui trabalhando. Aqui mesmo no interior de São Paulo, Neves Paulista, tem um médium que psicografa muito bem. Na casa espírita em que nós trabalhamos. Mais do que isso, nós mesmos. Quantas vezes nós nos sentimos o nosso parente próximo da gente? Sentimos os fluidos, sentimos o abraço. Quando em desdobramento, durante o sono, nos encontramos com eles também. Não é? Todas essas passagens, essas situações mostram que nós não perdemos de vista quem nós amamos. A morte, ela é incompetente para separar quem o amor. Eu vou repetir, eu me atrapalhei. A morte é incompetente para separar aqueles que se amam. O que nos liga às pessoas é o amor que sentimos pelo outro. Quantos amigos que estão longe da gente tanto tempo? Agora mesmo, durante essa pandemia, isolamento, quantas pessoas queridas que nós não vemos há tanto tempo, mas sentimos-las perto. Tem os recursos da internet que favorecem. Alguém deixou de amar essas pessoas por isso? Não. Assim é com quem desencarna. A primeira frase que nós lemos aqui no começo do nosso estudo, deixa eu ver se eu a encontro aqui, foi exatamente essa. Pensemos que a pessoa só está ausente. Eu não estou achando. Mas é de Sêneca. Que a pessoa está ausente. Ela não deixou de existir. Não é? O que nos fala o Livro dos Espíritos a esse respeito? Então vamos lá. Na pergunta 150 e 150A do Livro dos Espíritos. A alma após a morte conserva sua individualidade? Resposta: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então veja o menininho que psicografou Tetel, que com 3 anos desencarna e psicografa. Ele continuava o mesmo. Ele identifica o pai, a mãe, a tia ali presente, ele dá notícia dos parentes. Era a mesma pessoa. Ela não muda. Nós não mudamos, nós melhoramos. Tanto aqui quanto lá, questão de opção. Tanto no plano encarnado quanto no plano desencarnado, nós temos a opção de trabalhar ou não em nosso favor. Aquele que trabalha em seu favor evolui mais depressa, sofrendo menos dores daí, não é? Pergunta 150A. Como comprova a alma sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Importante a pergunta, né? Como eu vou saber quem é, não é? Continua. Cadê meu óculos? As letras aqui estão
tamanho de formiga de açúcar, não estou enxergando. Continua a ter um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta, e que guarda a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Suponho que todos saibam o que é perispírito, mas vamos então esclarecer aí o que é sobre o perispírito. Nas perguntas, nas questões 135 e 135A, Kardec pergunta. Bom, então nós já vimos que a pessoa não deixa de ser quem ela é, porque nós somos o conjunto de todas as experiências que obtivemos ao longo de todas as encarnações que tivemos. O Gabilan sempre fala, o nosso professor e amigo, palestrante, nas suas palestras, que nós temos 150 milhões de séculos. Nós somos novinhos, não? A gente está bem conservado até, né? Então, veja, nós somos criados há 150 milhões de séculos. É muito tempo. O que nós somos hoje? O produto de todas essas vidas. E não são vidas, na verdade, são oportunidades de trabalho, porque a vida é uma só. Seja expressa no plano espiritual, seja expressa no plano material, a vida é a mesma. Deus Pai nos criou o nosso espírito. E somos imortais, eternos, espíritos eternos. Assim continuamos em todas as etapas evolutivas que se fizerem necessárias. Em todas as etnias, em todos os credos. Por isso que é terrível quando a gente vê, como estamos vendo agora, falando muito sobre o racismo. Quem somos nós para separar uma outra pessoa pela cor da pele, pela classe social, pela religião que professa ou que não professa? Nós somos humanos, filhos de Deus. Quando nós nos encararmos como pessoas, todas essas dissensões terminam. Todos filhos de Deus. E muitas vezes nós achamos ruim aquele porque é do país X, B, C. Espíritos imortais que somos, quem diz que já não encarnamos nesses países? Em outras cores de pele, em outras etnias. Claro que encarnamos em todas. Óbvio. Vivenciamos a experiência de todas as cores. E se ainda não passamos por todas elas, passaremos. Porque importa compreender que não é a cor da pele, não é seu gosto pessoal, é o ser, é a moral. Nós temos que ver o conteúdo do Filho de Deus perfeito que habita em cada um de nós. Haja vista o que Deus Pai fez quando Adão e Eva falharam. Ele acolheu, ele deu nova oportunidade, porque eles não sabiam o que fazer com o livre-arbítrio deles. Eles escolheram errado. E Deus Pai foi ensinar que todas as escolhas que nós temos trazem consequências, boas ou ruins. A opção sempre é nossa. Nós podemos estragar ou melhorar, onde quer que nós estejamos. Qualquer plano. Sempre estaremos sob a tutela divina. Eu me preocupo com meu parente que desencarnou e agora eu não sei onde ele está, vai ver que está sofrendo. Ore. Dê seus fluidos, entregue para ele todo o seu amor. Olha, eu não consigo comer uma comida, eu não consigo comer uma macarronada, eu não consigo comer uma gelatina sem lembrar da mamãe, do papai, de fulano que gostavam daquela comida. Pois partilhe com ele esse momento. Fale com essa pessoa. Fulano, fale no seu pensamento. Olha, tô lembrando de você aqui. Sabe, eu te amo, sinto saudade. Eu quero que você esteja bem. Ele vai receber todos esses fluidos, vai achar graça da sua lembrança de que aquela era a comida preferida dele. Porque foram momentos que marcaram a existência de cada um. Não importa que comida é. Meu irmão desencarnou quando faltava 3 dias para fazer 18 anos. Ele foi... Um colega empurrou ele
na represa. Empurrou brincando, mas acabou matando. Bom, não com a intenção de matar. De todo jeito, meu irmão iria desencarnar naquele período. Por que eu estou falando isso? Porque faz 47 anos, foi ontem. Continuo amando da mesma forma. Não porque eu seja melhor do que ninguém, não, é porque eu aprendi com a dor. Sofri bastante, chorei muito, mas nunca me revoltei. Porque é certo que nós estamos aqui de passagem. O Jair ficou o período que era adequado para ele. E nós outros vivemos a experiência de continuar a vida sem ele. No dia a dia, como estávamos acostumados. Porque a vida vai seguir. O sol vai nascer de novo, os ônibus vão andar. As notícias boas e ruins continuarão acontecendo, a despeito de todo o nosso sofrimento. Nós podemos ressignificar a forma como nós vivemos. Mas deixa eu concluir algo que eu fiquei pendente. Eu achei muita graça, uma vez no centro espírita, percebi os fluidos do meu irmão, ele estava ali por perto, e um médium vidente que estava por ali, eu confirmei com ele, ele falou, tem um rapaz assim, alto, moreno, ele era moreno, irmão mais velho, viu? Ele passou, levou toda a melanina, mas vamos lá, ele estava, o seu Nelson o viu, né? E falou, ele é um espírito sorridente, tal. Aí o seu Nelson parou para mim assim, falou, Dona Rosa, a senhora comia arroz, feijão com mexerica? A senhora come arroz, feijão com mexerica? Que seu irmão está falando que vocês comiam arroz, feijão com mexerica. Gente, eu ri tanto. Irmão entrega as coisas, né? E é verdade, olha, meu irmão foi lembrar ali agora, uns 2, 3 anos atrás, na casa espírita, de algo que nós fazíamos na década de 60. Gente, o dinheiro não pode comprar um presente desse. Porque a morte, ela tira o vaso físico de perto. Repito, mas não tira o amor que os uniu. Não tira o carinho que há entre um e outro. E meu irmão lembrou desse momento divertido da nossa infância, quando a gente era bem pobre e não gostava, às vezes, de alguma... Olha, já acabou o tempo. De alguma comida que a mamãe fazia e não podia mudar por outra, né? Que às vezes não tinha. Então a gente comia com a fruta que tivesse mais perto, né? E eu adorava arroz, feijão com mexerica. Até o seu Nelson perguntou que gosto tem arroz, como é que é arroz, feijão com mexerica? Eu falei, que gosto tem? Falei, de mexerica. Né? Então com banana também é gostoso. Então veja, está com saudade do seu amado? Partilhe esses momentos gostosos, a comida favorita. Você vai senti-lo perto de ti, porque sempre estarão. Falávamos da pergunta sobre o perispírito, deixei, né, sem falar. Então, nas questões 135 e 135A, há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Kardec, os espíritos respondem, há o laço que liga a alma ao corpo. De que natureza é esse laço? Semimaterial, isto é, de natureza intermédia, entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim, para que os dois se possam comunicar um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente. Comenta Kardec, o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais. O corpo, ou ser material, análogo aos dos animais, e animado pelo mesmo princípio vital. A alma, espírito encarnado que tem no corpo a sua habitação. E o princípio intermediário, ou perispírito, substância semimaterial que serve de primeira envoltória ao espírito e liga a alma ao corpo. Tais, num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Perispírito nada mais é como o corpo de Jesus, depois de todo o assassinato dele, né? Ele aparece e trabalha e atua, e é assim com a gente. A gente aparece, trabalha e atua. Nada muda. Vós, espíritas, que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, a chamar esses entes bem-amados, e, se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações. Dessas que estancam as lágrimas, sentireis aspirações grandiosas, que vos revelarão o porvir, prometido pelo Pai amantíssimo.
Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão juntos de vós. Sim, muito juntos. Seus corpos, mães, pais, seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os enche de alegria. Mas também as vossas dores sem razões os assolam, porque denotam a falta de fé e expressam revolta contra o desiderato de Deus. Então, se Deus Pai levou nosso papai, nossa mamãe, nossos amados, saiba que eles estão sempre junto com a gente. Então, desse é o melhor. Ressignificando, vamos ressignificar as coisas, dar valor ao que realmente importa. Muitas vezes a gente briga por uma mesa, por uma casa, por um carro, sendo que o carro não conta piada, nem partilha momentos engraçados, nem come arroz, feijão com mexerica. O importante é a vida que nos une. Então, vivamos uma vida sadia. Vamos estudar, vamos melhorar os comportamentos para que nossos amados não fiquem tristes nem preocupados conosco aqui. E que nós, quando desencarnarmos, possamos reencontrá-los e contar tudo o que quisermos contar. E enquanto estamos nós cá, eles lá, o pensamento nos ligará e em sonhos nos veremos. Lembrando da homenagem, para encerrar nosso encontro, que Sérgio Bittencourt fez para o pai dele, na música Naquela Mesa. Gente, eu não vou cantar não se desesperem. Ele diz, naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. Naquela mesa ele contava histórias que hoje na memória eu guardo e sei de cor. Naquela mesa, ele juntava a gente e contava contente o que fez de manhã. E nos seus olhos era tanto brilho que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que doía tanto. Uma mesa num canto, uma sala, um jardim. Se eu soubesse o quanto dói a vida, esta dor tão doída, não doía assim. É isso aí. Vamos dar valor ao que realmente vale. Continuando amando nossos amados. Olha. Domingo teremos um evangelho espetacular para vibrar pelos nossos amados, trazê-los bem perto. Quem vai fazer às 11 horas vai ser a Rosângela Ferreira e o Mauro Souza. Nós juntamos os nossos agradecimentos a Deus Pai por esse encontro. Que as luzes do Pai se derramem por todas as casas, por todas as cidades, por todos os países. Que ilumine os dirigentes, todas as famílias que estão se separando de seus amados, que possam encontrar o conforto na oração, no bem viver, amando muito, seguindo em frente, trabalhando e honrando a memória daquela pessoa que está sempre conosco. Pai, se não for pedir muito, abençoa todos os nossos familiares e amigos que já estão no plano espiritual e sustenta-nos, Pai, para que a nossa vida seja prenhe de luz e o nosso encontro seja o melhor de todos. Que Deus abençoe a todos. Vou abrir aqui o comentário. Que nós sigamos vivendo em luz. Fiquem com Deus. Obrigada a todo mundo, tá, gente? Qualquer pergunta, depois a gente responde, se for possível. Aí a Edi me orienta, tá? Beijo!